O YouTube mudou e quem tem um canal de nicho dentro do YouTube vai se destacar e vender todos os dias. Quem fala para todo mundo, no final das contas, não fala com ninguém. E o resultado disso, faturamento baixo e canal travado. Você precisa tratar o seu canal do YouTube como um canal de mídia, como uma empresa, um negócio. Ela é uma extensão da tua empresa, só que de forma digital. Pensa comigo. Se você tem algo físico, quando você vai para o digital, para o YouTube, isso aqui é outra empresa que você tem, só que um negócio totalmente digital. Douglas, eu já estou no digital, estou no Instagram, estou no TikTok. Quando eu venho para o YouTube é o quê? É outra empresa que você está montando, você tem que colocar isso na sua cabeça. É outra sistemática, é outra abordagem. Por isso você precisa ter noção de quem você é. Não tem como você estruturar um negócio antes de saber o que você faz, quem você ajuda e de que forma você ajuda. E quando eu digo isso, você tem que ter tudo mapeado. Você precisa mapear as dores da sua audiência, os desejos, os pontos em comuns, os interesses, o que essa audiência busca. Porque tem muita gente que foca assim, essa pessoa, ela quer emagrecer. E o nicho da pessoa é emagrecimento. Ele fica ali, só postando conteúdo de emagrecimento. Mas lembre-se de uma coisa. Tem pontos de interesse em comuns. O que seria isso? Você falar de produtividade. Quem quer emagrecer precisa ser produtivo, precisa ser organizado. Então, você unindo esses dois elementos, você acaba comunicando com essa pessoa e você não fica só nichado em emagrecimento. Você pode pegar pontos que se conectam e isso que vai te diferenciar no mercado. Você precisa ter um olhar único no problema que você resolve. E uma vez que você expõe isso com clareza para a sua audiência, você basicamente vende uma ideia para essas pessoas. E se essas pessoas compram a sua ideia, você acaba fazendo uma legião de fãs que tudo que você oferta para sua audiência, ela vai comprar. Por quê? Porque elas confiam no que você fala. Existe uma estrutura de conteúdo que você precisa entender antes mesmo de gravar o primeiro vídeo. Você precisa entender 3 elementos: nicho, subnicho e subângulo. Como assim? Vamos dizer que eu estou no nicho. O nicho seria vendas. Só que dentro de vendas tem um subnicho. Utilizar o YouTube para vender mais. Esse é o subnicho. Agora tem o subângulo, que é utilizar o YouTube como canal de aquisição de clientes para captar mais clientes, só que de forma orgânica. É isso que eu atuo e é assim que eu me posiciono. Eu não falo aqui de tráfego pago, só falo de estratégias orgânicas. Então eu estou falando para uma população extremamente pequena. Só que isso me diferencia no mercado. Se a pessoa coloca de um lado de uma pessoa que fala sobre vender no YouTube, isso aí é muito vago. E quem fala com todo mundo, no final das contas, não tem uma mensagem clara para falar com a pessoa certa. Uma coisa que você precisa ter claro. E isso que vai fazer você ser top 1 dentro do seu nicho no YouTube. Você precisa ter uma visão única, o seu background, que é o seu histórico, seu repertório. Eu tenho um repertório totalmente diferenciado. Por quê? Eu acabei empreendendo na área digital, no ramo digital, em vários nichos. Eu já empreendi no ramo de milhas aéreas e cartão de crédito, na área de emagrecimento. Estou à frente de vários canais darks, que é canais sem você mostrar o rosto. Eu sou a pessoa que agora começou nesse novo canal que fala de vendas no YouTube. Eu tenho um canal de viagem, então todo esse repertório faz eu me diferenciar de qualquer outra pessoa que chegue para vender no YouTube. E outra coisa, antes de eu ser um estrategista de YouTube, eu sou um vendedor. Então eu vim de uma bagatela, na verdade, de uma bagagem no qual a pessoa vê de fato que eu sei vender, que eu utilizo o YouTube como negócio. Eu não estou aqui atrás das visualizações. Visualizações ajudam bastante, só que uma coisa é certa:
Eu vejo isso aqui como um canal de mídia, um programa de TV. E essa visão que eu te passo com essa clareza, essa implementação no teu negócio, eu consigo trazer uma visão única, que você possivelmente não conseguiria enxergar, mas com a minha ajuda, nós dois unindo forças, você consegue chegar e ter um campo de visão ainda maior. E tem muita gente que fala, eu não tenho diferencial. E aí quando eu vou fazer um mapeamento, um estudo com essa pessoa, eu percebo que ela já viveu tantas coisas que dá para ela trazer para o negócio dela e se diferenciar ainda mais. O único problema que eu vejo é que a maioria dessas pessoas não conseguem comunicar isso. E você precisa ter essa capacidade de alinhar o que você já fez com o teu negócio. E isso vai fazer você ter uma visão única, que eu nunca vivi, que nenhuma pessoa viveu. Só você viveu, só você pode dar direção, porque você já errou, você já passou. E as outras pessoas não. Tem uma coisa que conta muito dentro do YouTube, a estética do seu canal. De forma inconsciente, as pessoas têm um pré-julgamento. Só que se você deixar algo bagunçado, é como se fosse a sua casa. Está bagunçado, não tem uma organização breve. Infelizmente, as pessoas associam aquilo com a desorganização do negócio. Se no meio digital ele é assim, que é algo mais simples de manter, imagine na vida pessoal, nos negócios. Então tudo comunica. Não digo que você precisa fazer algo cinematográfico extremamente bonito, mas precisa estar meramente organizado. O cérebro humano, ele ama a organização. Por quê? Porque faz ele economizar mais energia. Ele já chega, tá tudo direcionado. Agora, quando tá uma bagunça, dificilmente a pessoa consegue se situar. Então faça uma capa com poucos textos. Não precisa colocar uma enxurrada de textos. Coloque ele no máximo 4 palavras. E os títulos, você pode respeitar até 60 caracteres. Por quê, Douglas? Porque quando a pessoa olha para a thumb, para a capa do seu vídeo, se tem 4 palavras, ela consegue ler de forma rápida e captar a mensagem. Lembra? Quando a capa do seu vídeo aparece, a pessoa tem 4 segundos para fazer essa leitura. Se você coloca muitas palavras, muitas informações, a pessoa fica perdida, ela não entende a mensagem, ela não consegue ler. E outra coisa, por que o título deve ter apenas 60 caracteres? Porque se você coloca um título muito longo, quando dá 60 caracteres, ele fica cortado. Fica 3 pontinhos, como se tivesse mais textos que você não consegue ver. Você precisa clicar. E nem todo mundo vai se dar o trabalho de clicar para ler o restante. Então você precisa passar a ideia do seu vídeo, convencer a pessoa de entrar nesses 60 caracteres. Por isso que eu falo, você precisa ser direto ao ponto e objetivo. E quando eu digo direto ao ponto, não é entregar toda a informação ali, mas entregar a ideia e deixar uma breve curiosidade para as pessoas clicarem para saber mais. É aí que você ganha no jogo do clique. Depois de uma dica valiosa como essa, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma dica de como fazer o seu negócio se tornar uma marca forte e lucrativa dentro do YouTube. Então, dentro do seu canal do YouTube, você precisa fazer o quê? Ter uma foto de perfil mostrando apenas o seu rosto. Precisa ter um banner contendo as informações. Tem muita gente que só deixa para fazer um banner desse quando a pessoa tem milhões de inscritos. Não, você pode começar o seu canal do YouTube hoje e deixar aí com cara de canal de 1.000.000. É isso que eu sempre falo. A thumbnail você precisa deixar em uma consistência de cores, algo que a pessoa não tem esforço para saber se é você. Ela bate o olho e já sabe que é a capa do seu canal. No início do seu canal você pode até testar algumas coisas para saber o que funciona mais e o que não funciona. Depois que você reconhecer um padrão, ataque naquele padrão constantemente. Lembra, o teu canal precisa ter um funil claro e bem desenhado. Teve um erro que a gente acabou cometendo, que eu vou te passar de dica para você não errar dentro do seu canal. A gente fez uma CTA, que é no formato que a gente faz, que é vender sem vender. Então a gente fazia abordagem falando que essa médica tinha uma consulta que tinha poucas vagas. Então a gente lançou o gatilho de escassez, tem poucas vagas. Só que se você quisesse acessar o link, você teria que ir no primeiro comentário fixado. E lembre-se, se o meu conteúdo de forma gratuita já é bom, imagine
o pago. Aí a gente mandava clicar no link, né, para a pessoa marcar consulta. Só que quando a gente falava isso, se o meu conteúdo gratuito já é bom, imagina a minha consulta. Esse gatilho deu de entender que a consulta seria de graça. Pelo menos eu particularmente, ao olhar isso, eu entendo o quê? Que a pessoa está falando que o conteúdo gratuito dela é bom, imagina quando eu vou para a consulta médica. Só que várias pessoas chegando, nossa, eu vim marcar consulta que é de graça. Foi, não, tá errado isso. A gente foi revisitar essa CTA. Então, analisando muito bem o contexto, tudo, a gente percebeu que as pessoas que às vezes deixam o vídeo ali em segundo plano, tá lavando uma louça, tá dirigindo, pode ter focado apenas nessa palavra gratuito e acabou esquecendo todo o restante. A gente foi lá e removeu essa CTA, ajustou e não chegou mais leads desqualificados. Então a CTA ela é poderosa? Com certeza. Só que se você fizer a CTA errada, pode sabotar toda a tua operação comercial. Por isso, tudo que você for fazer, tem que fazer milimetricamente calculado. Se você é agressivo na hora da venda, você também não vende. Se você tiver uma CTA já empurrando o produto. Se você não deixar claro que aquilo é pago, as pessoas vêm achando que é de graça. Então, tem que ter um meio termo aí. Se você quer construir uma marca forte e lucrativa dentro do YouTube, no primeiro comentário fixado tem o nosso raio-x. Lá você vai saber onde é que está a trava dentro do seu negócio e como tirar essa trava e começar a vender todos os dias dentro do YouTube. Lembrando, o investimento que você vai fazer vai valer cada centavo.